Olá a todos do sexto ano do Colégio Malé, dando prosseguimento no nosso conteúdo, e o tema da aula está aí no nosso slide, a República Romana. Então vamos. Bom, na aula passada estudamos um pouco sobre a formação de Roma. Vimos que essa Roma antiga, ela foi fundada na Península Itálica e o rio Tibre, ele foi importante também para os romanos. Assim como para os povos antigos os rios foram importantes, logicamente para os romanos antigos também o rio Tibre teve uma importância muito grande, se utilizando da água desse rio para a agricultura, para o seu consumo próprio, para a limpeza. Os romanos assim se desenvolveram e progrediram. Bom, vimos que o ano-chave para a formação de Roma é o século VIII a.C., historicamente falando. E também vimos que existe uma lenda em relação a essa formação de Roma, a lenda dos irmãos Rômulo e Remo. Ambos foram amamentados assim por uma loba e posteriormente Rômulo matou seu irmão Remo e fundou a cidade de Roma, sendo que isso faz parte de uma lenda. Mas, com alguns achados arqueológicos, podemos comprovar que, de fato, a cidade romana foi fundada no século VIII a.C., mas não tem a ver com essa lenda, porque no mundo antigo as pessoas elas divinizavam as coisas, ou seja, elas traziam explicações religiosas para questões que elas não sabiam. Então, era um mundo muito mágico, onde eles buscavam respostas religiosas para questões naturais. Então, em todo o mundo antigo isso acontecia, como já vimos em aulas passadas, como os egípcios, hebreus, fenícios, gregos, etc. Bom, vimos que a história romana é dividida em fases. A primeira fase foi assim a monarquia, a segunda a república, tema desta aula, e a terceira fase o império. Bom, inicialmente Roma foi governada por 7 reis e teve a presença muito grande dos etruscos, povos que influenciaram assim na formação cultural e política também desses romanos. Vimos que inicialmente o rei ele tinha um papel muito importante na monarquia romana, mas ele não fazia as coisas também antes de consultar assim o Senado, onde os principais patrícios, ou seja, os nobres, assim exerciam a função de liderança nesse Senado. Bom, como também assim como os gregos, os romanos não faziam nada sem antes consultarem assim os deuses. Então, isso era muito importante, já que esse mundo antigo era repleto dessa influência religiosa para que eles viessem fazer coisas consideradas hoje naturais. Bom, com o tempo, os nobres ganharam mais espaço, que também podem ser chamados de aristocratas. Existia uma divisão na sociedade. De um lado estavam os patrícios, que tinham as melhores terras, os melhores cargos políticos, as melhores funções na sociedade, e de outro lado estavam assim os plebeus, que eram os pequenos proprietários de terras, comerciantes, artesãos, etc. Bom, com o passar do tempo, os patrícios eles conseguiram muito poder e assim eles deram um golpe, fizeram esse golpe junto com o Senado. No Senado existiam ali 300 patrícios, as famílias mais ricas, os nobres da sociedade. Então, eles fizeram assim esse golpe e tiraram o último rei, que foi Tarquínio o Soberbo, um rei etrusco. E assim, uma nova forma de governo passou a vigorar, passou a fazer parte dessa Roma antiga. Então, o fim dessa monarquia foi fruto do fortalecimento dos patrícios, desses nobres que tinham as melhores terras, melhores direitos políticos, ou melhor, apenas eles tinham os direitos políticos, os plebeus não tinham. Eles deram o golpe e tiraram o último rei do poder. Vivemos com essa forma de governo hoje no Brasil, a República. República significa coisa pública, na língua latina, na língua antiga dos romanos. Porém, na República Romana, essa coisa pública significava que o Estado
deixava de pertencer ao rei para ser administrado pelos cidadãos. Como eu falei anteriormente, os plebeus, os pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, eles não tinham direitos políticos inicialmente. Então, a república, essa forma de governo, ela foi centralizada na figura dos patrícios, dos nobres, dos grandes proprietários de terras, das pessoas que tinham direitos políticos. Por que eles fizeram isso? Eles fizeram isso, assim, buscando continuar mantendo o poder econômico na sociedade. E por isso, eles começaram a fazer organizações políticas. Bom, como dizia o filósofo grego Aristóteles, o ser humano é um animal político. Ou seja, não se tem como viver sem a política. Lembrando, quem não se interessa por assuntos políticos, logicamente será governado por quem se interessa. É o que acontece. Então, desde a antiguidade, a política estava presente. Os romanos, eles criaram assim as suas organizações buscando o favorecimento, logicamente, dos patrícios. Os patrícios que criaram isso buscando o próprio favorecimento para que eles viessem continuar mantendo-se assim com o poder econômico, como também agora com o poder político. Então eles fizeram isso. Estudamos outros povos, como os gregos, vimos lá a política deles, os egípcios, os hebreus, os fenícios, os persas, etc. Todos esses povos tinham as suas formas de política. Bom, agora em relação aos romanos. O Senado já existia desde a primeira fase da história política romana. Eles fizeram o Senado. O Senado já existia na primeira fase da história romana, lá na monarquia. Era um órgão fiscalizador, legislativo, etc. O que é isso? Servia para fiscalizar as magistraturas. Alguns cargos, algumas pessoas tinham essa Roma antiga, que eu falarei mais à frente. Então, tinha esse poder legislativo de elaborar as leis. E até hoje, o Senado também, no nosso caso aqui brasileiro, serve para essa questão da elaboração de leis, entre outras coisas também. Dentro desse Senado, também existia a função, assim, de construção de obras públicas, estabelecimento dos impostos, enfim. Então esse Senado era muito importante para essa Roma antiga. Lembrando, 300 patrícios assim, eles que detinham o poder desse Senado. Também outra organização, as assembleias, aí existiam três, né? A centuriata, a tribal e a plebeia. Bom, a centuriata era a assembleia dos militares, onde os militares se encontravam e assim votavam. Eles votavam a fim que viesse ser decidido se eles entrariam em uma guerra, sim ou não, como também eles escolhiam os magistrados, essas pessoas que tinham esses cargos específicos. A Assembleia Tribal era uma assembleia composta e feita de 35 tribos, logicamente a maior parte que vivia ali no campo. Eles também escolhiam as magistraturas menores, então eles votavam nessa assembleia. E existia a Assembleia Plebeia, que era a assembleia assim, dos plebeus, desses pequenos proprietários, comerciantes, artesãos, etc. Essa assembleia foi feita assim pelos patrícios, a fim que os plebeus eles parassem com as revoltas feitas. Então, eles poderiam escolher também os magistrados, as magistraturas, e assim eles poderiam buscar criar leis, porém, essas leis deveriam ser permitidas pelo Senado. Então, todas essas assembleias, elas contribuíram assim para uma representação de cada povo, de cada grupo social, de cada classe social nessa Roma antiga. Lembrando que inicialmente a pessoa que se dava bem aí era uma pessoa rica. Os nobres que se davam bem. Por quê? Os votos eram censitários. O que é isso? A pessoa deveria ter renda.
o mais rico se dava bem. Então, isso fez com que os plebeus mais pobres, menos abastados, eles se revoltassem. Não eram todos os plebeus pobres. Existiam plebeus que assim conseguiram subir na vida, podemos dizer assim. Depois, com a expansão romana, eles passaram a guerrear e tornaram-se assim nobilitas, ou seja, pessoas que estavam com um grau a mais ali à frente, mas não eram assim superiores aos, logicamente, patrícios. Então eles estavam um passo à frente de um plebeu comum, mas existiram plebeus que enriqueceram e se deram muito bem. Bom, uma observação também importante é que até nas próprias guerras, dentro desse período, existia essa divisão muito grande entre patrícios e plebeus. Exemplo, os romanos venceram a guerra contra um determinado povo. Os espólios de guerra, ou seja, tudo aquilo que era conquistado na guerra, era dividido da seguinte forma: os patrícios, que geralmente tinham as melhores armas, eles ganhavam a maior parte, e os plebeus o resto. Já que os plebeus não tinham melhores armas, eles ganhavam o resto. Os espólios eram os recursos, os escravizados, as pessoas que trabalhavam, como também as terras e todos os recursos que vinham através da própria guerra. Então existia essa divisão até mesmo quando eles faziam assim a separação das partes conquistadas nas guerras. Bom, como também as magistraturas fazem parte dessa organização política. Existiam lá vários cargos: os cônsules, os pretores, os censores, os questores, os edis e também os ditadores. Veremos mais à frente qual era a função de cada uma dessas magistraturas. Bom, principais magistrados. Aí temos lá edis ou edis. Tomavam conta dos serviços públicos, quais abastecimento da cidade, segurança, pavimentação das ruas e organização de jogos públicos. Então, era a função dos edis esse cuidado com os serviços públicos como um todo. E só uma observação: república, como eu chamei a atenção, é uma forma de governo. Essa palavra significa coisa pública. Lembrando, público é aquilo que todos têm acesso. Sendo que nessa Roma antiga, quem teria acesso assim aos direitos políticos, logicamente, foram os patrícios. Diferentemente daquilo que é privado. Privado, alguns têm acesso. Então, teve uma substituição. O poder saiu das mãos dos reis e passou assim para as mãos dos patrícios. Então, esse magistrado, ele cuidava assim dos serviços públicos, o abastecimento da cidade, a segurança pública, a pavimentação das ruas, ou seja, as ruas elas passaram a ser cuidadas, pavimentadas, melhoradas, e a organização de jogos públicos. Logicamente que os romanos foram muito influenciados pelos gregos nisso e fizeram também jogos públicos. Existiam os questores, que eles cuidavam principalmente do tesouro público. Eles estão aqui abaixo. Na verdade, tudo isso aqui faz parte da hierarquia, ou seja, são degraus de importância nessas magistraturas. Mais abaixo, os questores cuidavam principalmente do tesouro público. Todos eles eram importantes. Então, cuidar do tesouro público nada mais é do que cobrar impostos. Então, essa era a função dos questores. Mais acima, pretores eram responsáveis pela justiça. Está o símbolo aqui, ó, da balança na mão dele. Isso significa o quê? As leis feitas nas assembleias, no Senado, deveriam assim ser executadas pelos pretores. Eles faziam com que essas leis fossem executadas.
Mais acima, os cônsules, que eram os responsáveis pelo comando dos exércitos em tempos de guerra, uma função importantíssima. Então, essas pessoas que tinham esse cargo, podemos dizer assim, elas controlavam, além de presidir o Senado e os comícios. Então, todos esses cargos, eles tinham um tempo de duração. Não eram vitalícios, ou seja, enquanto a pessoa vivesse. A pessoa seria para sempre um cônsul. Não. Então, de tempos em tempos, assim, eles tinham a substituição de cada cargo através de eleições. Bom, os cônsules também, eles presidiam assim os comícios. Os comícios eram discursos para o público que eles faziam. Temos isso até hoje em eleições, as pessoas vão lá, discurso, enfim. Então eles faziam isso também. E aqui temos os censores, que faziam a contagem da população, mantinham o controle da conduta do cidadão e supervisionavam as despesas públicas. Então também outro cargo assim muito importante nessa Roma antiga, a contagem da população para ver o crescimento assim demográfico, o crescimento do povo, o controle da conduta moral do cidadão, se o cidadão estava à margem da lei, o marginal, então eles buscavam assim controlar isso e também faziam a supervisão das despesas públicas, sim, dessa república, dessa forma de governo. O descontentamento dos plebeus. Bom, com o tempo, logicamente que os plebeus eles se revoltaram e conflitos aconteceram entre plebeus e patrícios. Os abusos de poder por parte dos patrícios levaram a população plebeia a exigir uma efetiva participação política em Roma. Como eu falei anteriormente, eles não tinham assim direitos políticos e eles estavam querendo. Os plebeus mais enriquecidos queriam se tornar magistrados. Os plebeus mais pobres queriam, assim, essa participação também. Ambos queriam essa participação dentro dessa política romana que era controlada, assim, pelos patrícios. Bom, vários conflitos aconteceram e os plebeus eles fizeram a greve, já que eles faziam parte também do exército, eles decidiram a não fazer mais parte do exército e pressionaram assim os patrícios a fim que os patrícios viessem melhorar a condição política deles. Logicamente que eles conseguiram algumas conquistas políticas e militares através desses posicionamentos. Eles foram para o Monte Aventino e assim fizeram essa greve, essa revolta. Então, com isso, os patrícios eles cederam essas conquistas, eles deram essas conquistas para os plebeus. Entre elas, tribunato da plebe, onde os plebeus eles poderiam agora impedir uma lei que fosse contrária aos plebeus, uma lei que só contemplasse, ou seja, uma lei só que favorecesse aos patrícios, eles poderiam se revoltar contra essa lei e tentar impedi-la. Então, isso aí foi chamado de tribunato da plebe ou tribuno da plebe. Também a lei das 12 tábuas. Que lei foi essa? Todas as questões ali relacionadas ao direito romano, o primeiro código de leis, na verdade, dessa Roma antiga, foi assim feito através dessa compilação da lei das 12 tábuas. Mostrarei mais à frente algumas características dessas conquistas. A lei da Canuleia, com o tempo, com a expansão romana, como eu chamei também a atenção, os plebeus, alguns plebeus, começaram a se enriquecer. Uma nova classe surgiu, os nobilitas. E eles queriam, assim, casar com patrícios, sendo que tinha um impedimento nisso. Então, essa lei, a lei da Canuleia, fez com que patrícios e plebeus pudessem, assim, casar. Então, até nisso, na questão de casamento, antes, eles não poderiam casar. Como eu também falei,
Na guerra, a conquista da guerra era dividida para quem tinha melhor arma. Logicamente, quem tinha melhor arma era o patrício. Então, e também eles não se casavam. Então, a partir dessa lei, eles puderam casar. E teve a lei Licínia. Através dessa lei, assim, houve uma coisa muito importante também. Como eu chamei a atenção, falando ali do magistrado cônsul, antes eram dois e só eram patrícios. Através dessa lei, passaram a ser dois cônsules, porém um patrício e outro plebeu. Então, justamente para equilibrar essa luta e essa briga e esse conflito que eles viviam. E também através dessa lei licínia, a escravidão por dívida foi extinta, foi acabada. Lembrando, falamos isso também quando estudamos sobre os outros povos. A escravidão sempre existiu assim nesse mundo, desde a antiguidade. E em Roma, na primeira fase republicana, só existia escravidão por dívidas. Como funcionava? Bom, a pessoa que não poderia pagar as suas dívidas era escravizada. Portanto, essa pessoa que não poderia pagar a sua dívida, logicamente, que era um plebeu. Esse plebeu mais empobrecido, que não conseguia se pagar e se tornava um escravo. Posteriormente, com essas guerras, com a expansão, a escravidão também tornou-se uma questão de prisioneiros de guerra, de uma conquista feita através das guerras. Então, não era uma escravidão preconceituosa que aconteceu já do século XV para frente, justificada assim pelos europeus. Então, essa escravidão no mundo antigo era uma escravidão, inicialmente aí, essa primeira fase da República Romana, era quando a pessoa não poderia pagar a sua dívida, e depois foi através dessa conquista, ou seja, prisioneiros de guerra que eram conquistados. Então, um fato curioso também é que os plebeus, às vezes, estavam assim na época da colheita ou do plantio, eles eram convocados para a guerra. Então, logicamente, eles iam para a guerra e os que voltavam, às vezes, perdiam tudo e não tinham assim como pagar. E por isso, eles tornavam-se escravos, já que na época do plantio, por exemplo, não teve como plantar, voltando, não tem como pagar as dívidas. Eles eram assim escravizados, esses plebeus. Aí eu coloquei as conquistas da plebe, mesma coisa que plebeus. Lembrando, existiam plebeus que enriqueceram e existiam os que não eram ricos. Essas conquistas não aconteceram da noite para o dia, por isso que eu coloquei essa linha temporal. Né? Em 494 a.C., os plebeus conquistaram o direito de eleger um magistrado para defender seus interesses, o tribuno da plebe, como chamamos a atenção anteriormente. Então, se o patrício quisesse continuar se dando bem, esse tribuno da plebe ele poderia suspender essa lei assim desse patrício. Em 450 a.C., patrícios e plebeus redigem a Lei das 12 Tábuas, que regulava alguns direitos, como os de família, de propriedade. Como eu chamei a atenção, o primeiro código de leis dos romanos. Inclusive, algumas questões de crimes estavam assim nesse código. Em 367 a.C., os plebeus conquistaram o direito de se candidatar ao cargo de cônsul, como também falamos. Então, era um cônsul patrício e um plebeu. Então, eles foram crescendo assim com seus direitos políticos e alguns também se deram muito bem economicamente. Em 326 também, houve outra conquista que foi o fim da escravidão por dívidas, que era a principal queixa dos plebeus pobres, já que eles não tinham, assim, como viverem de uma forma mais abastada como outros plebeus. Eles questionavam isso e conseguiram, assim, o fim dessa escravidão por dívida. E por fim aí, em 286 a.C., os plebiscitos, eles assim foram criados. As decisões tomadas pela plebe, pelos plebeus, em suas assembleias, ganharam força de lei para todo o povo. Então, eles se reuniam nessas assembleias e aquilo que era resolvido lá ganhou tanta força que
tornou-se em lei. Então, essas foram as conquistas que esses plebeus tiveram. Uma observação também, dentre as magistraturas que eu chamei a atenção, existia mais uma que era assim o ditador. Em um tempo muito difícil e conturbado para os romanos, uma pessoa era escolhida e essa pessoa tinha o poder de forma ilimitada, como também ela seria inquestionável. E esse poder dela durava assim 6 meses. Então foi mais uma magistratura que só acontecia quando o momento de crise estava muito grande para essa população romana. Aí eu coloquei o campo de Marte. Marte, para os romanos, era assim o deus da guerra. Lembrando que os romanos eram politeístas também, assim como os gregos e os outros povos que estudamos. Aqui tem alguns teatros, enfim, eles foram muito influenciados pelos gregos. Nesse campo de Marte, os que faziam parte assim da Assembleia Centuriata, ou seja, os militares, eles decidiam se entrariam em uma guerra, decidiam assim pela paz ou não, etc. Justamente nesse campo. Aí eu coloquei um pastor cuidando de uma cabra, isso é um relevo romano. Lembrando que nessa república aí, os plebeus faziam parte assim dessa população do campo, eles eram os camponeses. E fim. Bom, gente, espero que tenha ficado claro e até o próximo vídeo.